ainda que não participe da minha vida, ainda que não bata na porta da minha casa, ainda que não esteja comigo no meu dia a dia, essa fraternidade é possível quando nós identificamos que nós queremos o bem do outro, que eu queira somente o bem do outro. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce, novo em cada amanhecer. Oh, oh, marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce, novo em cada amanhecer. A conversão é isso. É quando você olha para tudo aquilo que está marcado em você, pelos acontecimentos, e você permite que a graça de Deus atue sobre aquele território que está machucado, sobre aquele território que foi ferido. Volto a dizer, o ano foi difícil para todos nós. Eu tive as minhas dificuldades, você teve as suas. Eu tenho as minhas feridas, você tem as suas. E agora, só que nós não queremos virar este ano permitindo que essas feridas continuem nos determinando. Nós só queremos que elas nos ensinem, que elas nos levem a tomar novos posicionamentos. É bom isso. É bom você perceber que Deus agiu na sua vida através daquilo que foi ruim, que Deus modificou suas perspectivas. Isso é conversão, minha gente. É quando nós damos a Deus de realizar em nós aquilo que sozinho nós não sabemos fazer, ou não temos coragem. Conversão é você dar a Deus o direito de realizar aquilo que você não consegue nem tem coragem de realizar sozinho. Tantas coisas no meu jeito de ser, eu não posso modificar sozinho. Posso fazer o meu esforço diário, mas eu preciso dessa ação de Deus. Conversão é cura, é modificação de rumo, é reorientar o rumo. Da mesma maneira como o dia nasce e me dá a oportunidade de ver todo o seu ciclo de novo. Amanhã nós teremos uma manhã, teremos uma tarde, teremos uma noite. Esse ciclo eu sei de cor, mas tudo o que acontecerá ao longo desse ciclo para mim será uma surpresa. Aonde vou, quem eu encontrarei, o que escreverei, o que falarei. E tudo isso pode estar a serviço da nossa cabeça. É você olhar para o ciclo desta vida, que nunca termina. Sempre teremos noites, sempre teremos manhãs, madrugadas, tardes, oportunidades, horas à nossa disposição. E agora? O que fazer com a hora que eu tenho? O que fazer com o dia que eu tenho? O que fazer com o novo ano que está diante dos meus olhos? O que no meu coração eu quero que neste ano seja mais nobre? O que no meu coração eu quero que neste ano seja mais elevado? Olho para as marcas que ficaram, olho para esses sonhos que eu tenho, concilio passado e futuro de maneira sábia, a fazer com que essa conciliação esteja me dando um presente de qualidade. Porque apesar da vida ser difícil, nós nunca temos de parar de sonhar. A gente morre muito quando a gente para de sonhar. A gente morre demais quando a gente idealiza e não sonha. Quando eu acordo sabendo, da mesma maneira como o dia será uma surpresa, eu não sei o que ser. Por mais que eu tenha uma rotina programada, calculada, quem disse que Deus não pode me surpreender? Quem disse que alguma coisa de miudinha pode acontecer e me provocar uma alegria? Não sei. Quem disse que isso não pode acontecer? Então olhar para a vida que a gente tem, para este ano que a gente tem, é como se a gente desse a Deus o direito. Olha, Senhor, eu quero ser surpreendido por um novo tempo. Eu quero permitir que as minhas destruições, que tudo aquilo que ruiu em mim este ano, seja de profundo ensinamento, que me encha de sabedoria, que me conceda a graça de identificar tudo o que em mim pode ser ainda mais bonito. Que esse é o nosso desejo. Retornar cada vez mais o nosso jeito de ser bonito. Belo, justo, verdadeiro. A realidade é muito atraente quando ela condensa essas três realidades. Ela é bela, ela é justa, ela é verdadeira. Quando nós nos dispomos a viver o cristianismo, outra coisa a gente não quer, senão permitir que a beleza de Deus esteja refletida em nós, que seja refletida nas nossas atitudes. Como é que um cristão reconhece o outro? Na maneira como se acolhem.
Eu posso dizer bonito que eu vivo o Evangelho, que eu sou ministro disso, ministro daquilo, eu sou padre, eu sou profeta. Mas se eu trato mal uma pessoa que se aproxima, eu dou um contra-testemunho para ela. Eu gero nela uma descrença do meu cristianismo. E o pior, eu fico descrente de mim mesmo. Que a grande armadilha do diabo em nós é quando ele nos faz ficar presos a essas mesquinharias que desabonam o que nós sabemos do nosso cristianismo. Porque não é o julgamento do outro que me derruba, é o que eu me faço quando deito a cabeça no meu travesseiro e eu sei que eu não agi de maneira cristã. É assim, minha gente. Cada vez mais permitindo que essa luz chegue na nossa consciência, transforme radicalmente o nosso jeito como olhamos para nós, o jeito como olhamos para o outro, essa luz que inunda o nosso quarto, retirando tudo aquilo que é penumbra que nos faz tropeçar no meio do escuro. Quando o quarto está escuro demais, é um perigo andar nele. A gente tropeça, a gente pode se machucar. Uma mente que não está iluminada por Deus, ela se machuca o tempo todo. Por quê? Porque lhe falta essa luz que lhe orienta, que lhe permite andar com segurança. E Deus ilumine cada vez mais a nossa consciência. Esse é o projeto de vida que nós precisamos ter para 2015. Que a nossa consciência esteja cada vez mais iluminada, para que Deus nos dê condições de reconhecer onde é que nós erramos, onde é que nós somos mesquinhos, onde é que nós não estamos agindo de maneira bela, justa, verdadeira. Aí sim nós estamos adentrando o ano como todo cristão precisa adentrar. Uma responsabilidade que nos coloca semeadores da vida que queremos colher. Por isso, seja honesto. Olhe para as sementes que você tem semeado na sua vida, olhe para as sementes que você tem semeado na vida do outro. E perceba se essas sementes vão gerar coisas boas ou vão gerar coisas ruins. Porque esse milagre Deus não faz não, viu? Se eu semeio coisas ruins, é bem provável não é certo, de que essas sementes me trarão frutos muito, muito, muito ruins de serem saboreados. Agora, se eu me esmero através de uma consciência iluminada, propostas novas, eu quero ser um homem novo, você pode ser uma mulher nova, um homem novo, julgar fora todas essas sementes ruins que nós levamos nos bolsos, a semente do ressentimento, a semente da mágoa, a semente do rancor, da mentira, da fofoca, do ciúme, da posse, a semente da arrogância, da prepotência, marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce novo em cada amanhecer. É Jesus que dizia isso. E falava isso de maneira muito comprometedora, né? Olha, tudo que fizer a um desses menores, né? Tudo que fizer a um desses pequeninos, é a mim que você estará fazendo. Tudo que você fizer de bem, de bom neste mundo, todo o amor que você tiver a essas pessoas que precisam ser amadas, tenha consciência de que vocês estarão amando a mim também. É essa identificação direta. A parábola do samaritano nos mostra de maneira bonita essa interferência, né, de Deus na história, através de gestos humanos. O samaritano, né, aquele homem que acolhe dentro da pensão, que traz para dentro da pensão aquele homem e pede que o dono da pensão cuide daquele que estava doente, porque o bonito é você descobrir que a caridade está tanto no samaritano que leva para a pensão, como no dono da pensão, porque a quantia que o samaritano deixou lá para cuidar do doente não dava para nada. Então, ele teve o gesto de solidariedade de retirar o doente da rua e colocar dentro da pensão, mas a verdadeira caridade quem fez foi o dono da pensão. Às vezes a gente não pensa sobre isso, né? Que é um anônimo da história. Eu descobri isso através de um professor que estava dando uma palestra e contou que a quantia que fala, agora eu não me recordo quantos denários, né?
a quantia que o samaritano deixou para que fosse usada, né? Não era nada perto do que aquele doente precisava. Então é interessante isso, que o dono da pensão é o homem da misericórdia, é o anônimo da história. E é muito bonito, muito interessante, minha gente, nós descobrimos que a nossa fé em Deus, ela passa o tempo todo pelo amor que a gente tem à humanidade. Paixão por Deus, paixão pela humanidade. Amor a Deus, amor à humanidade. Nós não temos como fugir desse desdobramento social do Evangelho. Nós não temos como viver uma religião só espiritualizada. Não faz bem. A minha espiritualidade precisa ser fecunda. Nós precisamos ser homens e mulheres de mística. Isso é inevitável. Nós precisamos ser homens e mulheres de oração. Nós precisamos ser homens e mulheres sacramentados nesta dimensão o tempo todo. Nós não podemos nos desprender dos motivos místicos da nossa ação. Mas nós também não podemos nos esquecer que esta ação é importante. A ação sem a oração vira sociologia, né? Mas a oração sem a ação vira alienação. E a igreja nos ensina que nenhum dos dois caminhos solitários é saudável. É preciso a gente viver esta bonita junção. Durante muito tempo na igreja nós tivemos erros, né? A teologia da libertação, em muitos, não digo ela toda, mas em muitos segmentos errou terrivelmente. Em muitos lugares ela errou terrivelmente, porque resumiu a ação evangélica a uma ação social, esqueceu da dimensão mística. Por outro lado, a renovação carismática, em muitos lugares, em muitos segmentos, também esqueceu a dimensão social, só se transformou em espiritualidade. Mas e a ação social? E o amor ao próximo? A gente reza, mas sai ali e maltrata a pessoa que está de fora. Como é que a gente pode compreender que Deus aconteceu na nossa vida, se eu ainda não sou capaz de tratar bem o menor dos meus irmãos? Não é verdade? Então nós precisamos ter esse cuidado. Em outros lugares, volto à teologia da libertação, em muitos lugares nós tínhamos uma bonita ação social, homens e mulheres politizados em nome do Evangelho, mas sem nenhum amor a Jesus. Então não é isso que a igreja quer. A igreja precisa desse equilíbrio. E eu acho interessante, sabe, quando a gente vai percebendo que o próprio tempo se encarrega em ajustar essas coisas, né? Eu fico vendo em tantos lugares a renovação carismática descobriu esse desequilíbrio e criou instituições, criou obras assistenciais maravilhosas. Fez um trabalho. Então é interessante. É interessante a gente buscar compreender que esse amor a Deus é também amor à humanidade. E que eu não posso me desequilibrar. O céu é para aquele que se equilibra. Isso é interessante. Isso é uma questão de maturidade, né? À medida em que nós vamos vivendo, nós vamos descobrindo os nossos desequilíbrios. Eu olho para o passado, por exemplo, e eu vejo quantas vezes a minha religião foi apenas espiritualidade. Durante quanto tempo eu fui insensível às questões sociais? Muitas vezes. Hoje eu sinto, graças a Deus, eu sinto meu coração muito mais movido para buscar esse equilíbrio. É preciso ser um homem de oração, mas é preciso também ser um homem de ação. Aí nós vamos fazendo as parcerias que a gente pode, né? A gente sabe que lá tem uma obra social maravilhosa, que está fazendo um trabalho social, mas que também está buscando mística. Aí nós vamos lá e estabelecemos parceria. Esse é o trabalho voluntário que todos nós precisaríamos ter, gente. É impressionante o quanto que um trabalho voluntário ocupa a cabeça da gente, a ponto de nos fazer esquecer dos próprios problemas que a gente tem. E quando a gente esquece o problema que a gente tem, parece que ele se resolve, né? É Deus agindo na nossa vida. Eu particularmente acho, minha gente, que faz falta para nós, muitas vezes, ocupar a nossa cabeça com alguma coisa. São tantas as obras pelas nossas cidades, iniciativas particulares, que precisam de ações voluntárias.
O trabalho voluntário é de uma beleza impressionante, porque faz um bem danado a quem recebe, mas faz também a quem realiza. É você tirar um tempo da sua vida, do seu dia, de repente 2, 3 dias a semana. Eu tenho minha amiga Judite lá em Taubaté, ela faz um trabalho bonito lá no hospital regional. Faz a visita às pessoas que estão com câncer, faz um cafezinho para essas pessoas. Às vezes tem doentes lá que não têm visitas. É a única oportunidade que tem, de repente, de conversar um pouquinho com uma pessoa diferente que está fora ali do contexto do hospital. E esse trabalho voluntário é um desdobramento social bonito do nosso amor a Jesus. Então, porque amo a Deus, eu vou buscar aqueles que estão precisando dele, né? A Fiinha, lá em Formiga, que faz um trabalho lindo também lá no Hospital São Luís, também proporcionando um café aos doentes. O François também lá de Formiga, que está sempre com a Fiinha, ajudando nessas iniciativas. Enfim, são muitas coisas pelo Brasil afora, são muitas coisas pequenininhas que a gente pode fazer e que fazem bem demais ao coração das pessoas que recebem. E aí você também vai esquecer um pouco dos seus problemas, porque cabeça que está ocupada, o diabo não tem vez, né? E às vezes, muitas vezes, o que falta na nossa vida é ocupar o nosso coração e a nossa mente também. Muito obrigado pela presença, pela companhia. Ao longo deste mês de setembro, que é o mês da Bíblia, mês dedicado, inclusive é dedicado o mês da Bíblia, setembro, o mês da Bíblia, porque dia 30 de setembro nós celebramos São Jerônimo, que foi quem traduziu a Bíblia e nos tornou acessível, né? Depois da primeira tradição de São Jerônimo, ela foi sendo cada vez mais divulgada e conhecida pelo povo. Até então, a Bíblia era um livro de pouco acesso. Ao longo do mês de setembro, nós falamos muito sobre a necessidade de construir vida interior, compreendendo-a como um estado de consciência. Estar consciente, estar presente. Falamos disso no primeiro programa do mês, de como a vida exige de nós estarmos onde estamos. É uma maneira de viver bem, de viver com qualidade. E esta música que a gente acabou de cantar, ela fala muito sobre isso. O andar devagar refere-se ao estar consciente. Às vezes na pressa eu não vejo. Na pressa eu não consigo, muitas vezes, perceber o que está ao meu redor. Eu me lembro que bem no início do programa de Direção Espiritual, lá nos idos de 2006, 2007, nós demos um exemplo que depois repercutiu muito, que foi quando Van Gogh, o grande pintor, recebeu um amigo, também pintor, que ele admirava muito. Ele estava, inclusive no filme dele, mostra esse encontro, aquela expectativa enorme pelo amigo que ia chegar, a necessidade que ele tinha de compartilhar as últimas pinturas, a maneira como ele estava pintando. E por ser um artista que ele admirava muito, claro, existia uma expectativa. Será que ele vai gostar do que eu estou fazendo? É natural que seja assim. Quando nós admiramos muito uma pessoa que faz a mesma coisa que nós, e nós mostramos as nossas novidades, é claro que a gente tem uma expectativa de como o outro vai nos acolher na nossa novidade. E o amigo de Van Gogh, quando viu as pinturas, sem fazer ali uma apreciação mais demorada, disse assim: Van Gogh, você pinta depressa demais. E aquilo, claro, impactou negativamente Van Gogh. E diante do desconcerto da resposta do amigo, da avaliação do amigo, ele respondeu de maneira muito sábia: não sou eu que pinto depressa, é você que olha depressa demais. Não é uma lição de vida isso?
Eu me lembro que quando eu contei essa história, isso repercutiu muito, deu muito pano para manga, falamos muito sobre isso várias vezes no programa. Sim, o nosso olhar muitas vezes é apressado. Às vezes eu olho o outro com muita pressa e tiro conclusões apressadas sobre o outro. É assim que nasce o preconceito. Conceito é uma coisa, o pré é outra. Quando eu tenho um conceito de alguém, significa que eu olhei, avaliei, compreendi. Quando eu tenho um preconceito, significa que eu vi um pouco, não vi tudo, mas já acho ter um conceito. Não, eu só chego ao conceito depois de ter quebrado o pré. Depois que eu entrei na sala da vida do outro. Entender, né, é isso, é eu entrar na tenda. Se eu quero entender o que você está me dizendo, eu preciso parar, prestar atenção em você. Inclusive ouvir aquilo que você está me dizendo sem dizer. Não é sem motivo que na psicanálise, na psicologia, o bom terapeuta é aquele que escuta silêncios. Os especialistas dizem isso, que nós nos revelamos mais naquilo que ocultamos do que naquilo que dizemos. Então, o bom terapeuta é aquele que tem a astúcia de perceber as pausas que revelam-nos. O bom terapeuta, ele sabe decodificar do silêncio do outro, que às vezes é justamente o meu silêncio que me revela. No meu silêncio está o medo de dizer, está o medo de contar aquilo que tanto me incomoda. Então tem gente que vai à terapia e fica rodeando o problema porque tem medo de chegar ao problema. O terapeuta, o bom terapeuta, ele tem essa mestria de ir puxando o cordão, puxando a nossa fala, porque o que nos fala, o que nos cura é o que a gente fala. Quando eu sou capaz de verbalizar um problema, eu já estou resolvendo boa parte dele. Quanto mais oculto estiver dentro de mim a causa do meu sofrimento, mais o sofrimento vai me oprimir. Aprender a falar sobre o que nos oprime é importantíssimo. Então, quando eu destravo e consigo falar sobre aquilo, ai que alívio, não é? Numa sensação assim, eu vejo muito isso na confissão. Há pessoas que procuram o padre na confissão, minha gente, nem é tanto para confessar pecados, não, é para desabafar a vida. Tanto é que a gente precisa fazer uma diferenciação. Olha, se você quiser desabafar, eu posso até ouvir o seu desabafo, mas agora você vai me contar o seu pecado. A gente resolve a confissão, eu faço a absolvição e está tudo certo. Depois a gente entra na sessão do desabafo, que vai ser o momento que você vai também ter a direção espiritual. Porque na confissão eu tenho limites. Eu não posso ficar comentando o seu pecado depois, por exemplo. Eu só vou escutar, entrar no entendimento com você de como você superar aquilo e acabou. Eu não posso, depois que você terminar de confessar, ficar comentando o seu pecado. É como se fosse antiético da parte do padre. Quando você volta para confessar comigo, eu não posso nem te perguntar, e aquilo, você já superou? Não posso. Pecado não se comenta. Você que tem o direito de dizer para mim. Eu, como padre, não posso ficar puxando a sua língua para você falar do seu pecado. Então, às vezes, por isso que é tão importante distinguir o sacramento da confissão da direção espiritual e do aconselhamento. Mas muitas pessoas procuram os padres na igreja é porque não tem o dinheiro da terapia. Está tudo certo. O padre, quando ele tem uma boa formação humana, ele é um bom terapeuta também. Ele sabe, ele entende de almas humanas. Já viu muito problema na vida. Então ele é um bom conselheiro, sim, ele pode ser um bom conselheiro. Então quando eu aprendo a falar sobre aquilo que me oprime, eu já estou curando um pouco daquilo que está me oprimindo. A palavra dita
tem um poder enorme de retirar de nós. Então, o processo da vida ele pode ser terapêutico. Eu posso viver diariamente as minhas terapias e ir alcançando cada vez mais um bem-estar. Agora, eu preciso estar consciente. Na pressa, eu não enxergo. Às vezes eu não enxergo o outro, eu não enxergo a mim. Lembro que na semana passada, nós falávamos da distinção entre o cansaço e a insatisfação. Às vezes a pessoa não está cansada, ela está insatisfeita com a vida que ela está levando. Férias resolvem o cansaço, férias não resolvem a insatisfação. O que resolve a insatisfação é a mudança de rumo, é a tomada de decisão. E nesta música, tem uma estrofezinha que os compositores foram muito inteligentes e muito sensíveis, que é conhecer as manhas e as manhãs. Veja que são duas palavras muito parecidas, só tem um acentozinho. É como se ele quisesse dizer, a gente precisa aprender a distinguir as coisas. A distinção é fundamental. O saber distinguir o cansaço da insatisfação, por exemplo. Mas na pressa a gente não distingue nada. O que muitas vezes infelicita uma pessoa é a pressa com que ela vive. Se na igreja pode se casar apenas uma vez, com exceção dos casos em que é declarada nulidade do casamento, por que várias pessoas, principalmente de classe alta, como artistas, eles se casam inúmeras vezes, inclusive conseguem realizar o casamento na igreja mais de uma vez? Por que alguns padres realizam esse tipo de casamento? Minha filha, isso não é uma verdade. Nenhum padre pode realizar um casamento, presidir a celebração de um casamento de pessoas que já tenham se casado. O que na verdade acontece é que muitas vezes os casamentos que as pessoas chamam de casamento, aquilo não é um sacramento. Aquilo é muito mais uma encenação dentro de um contexto de festa. E inclusive muitos destes padres que estão celebrando esses casamentos não são da Igreja Católica, são padres da Igreja Brasileira. É diferente, você precisa tomar muito cuidado. Outro dia em Belo Horizonte, muitos anos atrás, quando eu morava lá ainda, uma pessoa do meu conhecimento me disse assim: "Ah, padre, vou mostrar as fotos do nosso casamento." E eu sabia que era uma família muito católica. E aí, quando eu fui ver o álbum de casamento, eu percebi que aquela cerimônia não tinha sido celebrada dentro de uma igreja. E aí eu achei muito estranho, porque o cardeal de Belo Horizonte, o Dom Serafim, ele tinha uma regra, não sei se foi modificada hoje, mas tinha uma regra que nenhum casamento poderia ser celebrado fora de uma igreja. E aí eu perguntei para ela, mas onde que foi a cerimônia desse casamento? "Ah, foi numa casa de festas, num sítio tal." Eu fiquei incomodado com aquilo, e no outro dia liguei para um padre amigo meu, que já estava há mais tempo na Arquidiocese de Belo Horizonte, e perguntei a ele uma informação. O Dom Serafim voltou a permitir esses casamentos fora da igreja? E ele disse: "Não, padre Fábio, ainda continua a regra que o casamento só pode ser celebrado dentro da igreja." Aí imediatamente eu liguei para aquele casal, que eu tinha visto o álbum de casamento um dia antes, e falei assim: "Seria muito invasivo se eu pedisse para ver a documentação que foi emitida deste suposto casamento?" Não usei este termo, mas pedi para ver a documentação. É claro. E aí levaram para mim, minha gente, uma documentação de uma paróquia, assinado por um padre, fulano de tal. E aí o que aconteceu? Eu entrei na internet, procurei por aquela paróquia, não existia.
As paróquias que tinham o mesmo nome definitivamente não tinham aquele padre, nem tampouco aquela nomenclatura que estava ali impressa no documento. Aí eu entrei em contato com a mitra diocesana, pedi as informações sobre aquele padre, e aí a gente descobriu que aquele padre não existia. Sabe o que era, na verdade? Era um buffet que fornecia a festa, você pagava para se casar ali, e no pacote da festa já incluía o padre. Agora veja bem que absurdo. Isso é dolo, isso é engano. Porque a pessoa está achando que está casando na Igreja Católica. Está casando na Igreja Católica, mas não na Igreja Católica Apostólica Romana. Está casando na Igreja Católica Apostólica Brasileira, que não é reconhecida pela Igreja e que em muitos casos muita gente a considera uma seita. Né? Porque não tem uma igreja que se faz de tudo. Então veja bem, precisa tomar muito cuidado quando você olha para uma cerimônia e chama aquilo de casamento. A maioria dos artistas, eu já recebi muitos convites de artistas que às vezes têm um carinho comigo. Eu gostaria que o Padre Fábio viesse fazer a celebração do meu casamento. E aí quando a gente vai investigar um pouco a situação, a gente descobre que ele já foi casado 3, 4 vezes, que já se casou na igreja, que já se casou nessas celebrações que não são oficiais, que não são religiosas, e que são apenas folclóricas, poderíamos dizer. Não tem nenhum caráter religioso formal da Igreja Católica, entendeu? Então precisa tomar muito cuidado. A Igreja Católica não realiza esse tipo de cerimônia. E nós, como padres, precisamos tomar muito cuidado para a gente não cair nessas ciladas. Eu tenho tanto cuidado com isso, porque tem muitos amigos meus de segunda união, que às vezes falam assim: Padre Fábio, nós vamos fazer uma bênção. O senhor poderia fazer essa bênção por nós? Eu não posso. Por mais que eu queira bem aquele casal, eu não posso, como padre, simular um sacramento. Não é verdade? Casamento é casamento, segunda união é segunda união, ninguém está sendo desprezado, mas também nós não podemos fazer essas cerimônias parecerem um casamento, porque isso pode criar perturbação sim. Então você que casou-se, que de repente não foi dentro de uma igreja, o documento que foi emitido, procure saber se aquela paróquia existe mesmo, né? Se aquele padre é padre de verdade. Porque hoje muitos casamentos, muitas cerimônias são celebradas sem que sejam realmente reconhecidas pela igreja, não estão ligadas definitivamente a nenhuma paróquia. E isso tudo porque a gente faz a festa e pensa que tudo aquilo que a gente está fazendo está sendo tocada por gente séria, e nem sempre é assim. Então muito cuidado. Você tem todo o direito de fazer o seu casamento do jeito que você bem entender, só que você tem que ter essa consciência. Não é um casamento religioso, porque não está sendo oficializado por igreja nenhuma, né? Diferente de um casamento que vai acontecer numa igreja evangélica, numa igreja séria, onde o pastor é um homem sério, onde não é uma firma de festas, né? Cuidado para você não se casar numa firma de festas, que hoje casamento virou uma empresa que gera muito dinheiro, tem muita coisa acontecendo em torno dos casamentos, inclusive a cerimônia religiosa que esses bufês dizem oferecer, e muitas vezes as pessoas incautas, sem terem a informação religiosa, sem terem mesmo essa formação religiosa, caem nessa história. O importante não é acumular muitos anos de vida, mas adquirir sabedoria em todos os momentos que os anos nos oferecem. Afinal, envelhecer é obrigatório, amadurecer é opcional. É uma realidade, né? Porque todos nós envelhecemos, não tem como. A gente estava brincando aqui que nós estamos mais novos, mas está todo mundo envelhecendo. Aqueles amigos que antes eram lúcidos, de repente começa a trocar as datas, né? Começa a trocar os nomes, começa a repetir as mesmas histórias. É a vida. O processo do envelhecer é natural da condição humana, né? Há algumas pessoas que encaram isso como perda, há outras que descobrem que é um ganho, e que pode ser um ganho. Essa semana mesmo a gente estava conversando que é muito importante na vida a gente desenvolver hábitos, mesmo na juventude,
que combinem com a velhice. Sabe por quê? Porque se a gente está apenas acostumado com as coisas da juventude, da mocidade, se a gente não começa a criar hábitos que depois sejam próprios da idade da maturidade, nós não vamos ter o que fazer depois. Ser jovem demais é um problema. Você precisa começar a adquirir alguns hábitos que possam ajudar no seu processo da velhice. A leitura, por exemplo. Quando a gente descobre na adolescência, na infância, na adolescência, na juventude, quando a gente aprende a cultivar o hábito da leitura, você já está garantindo um bom tempo de qualidade para a sua velhice. Porque qual que é a minha grande reclamação? Muitas vezes não ter tempo de ler tudo o que eu quero. Não é assim? Depois que você já está mais velho, meu amigo, que você já diminuiu naturalmente o seu número de compromissos, que a vida foi ficando mais leve para você, é o tempo de ler tudo que você não pôde ler ao longo da vida. Aí, ocupando a cabeça, o coração fica muito distraído. Quando a cabeça está bem ocupada, o coração se aquieta. Agora, se a gente não tem o hábito da leitura, é natural que depois a gente vai ter uma dificuldade muito grande para ficar à toa. Não é? Você vai achar que o tempo está comprido demais para você preencher com tudo aquilo que você quer. Então, envelhecer requer arte. Bons hábitos na juventude ajudarão a sua velhice ser mais qualificada. Por que a gente insiste tanto no exercício físico, na atividade física, na boa alimentação na juventude? Porque a construção muscular da juventude é que vai fazer com que você seja um velhinho mais flexível, sem tantas dores na coluna. Por quê? Porque está com a musculatura bem fortalecida, está com uma lombar bem fortalecida, para a sua coluna não sofrer tanto a idade da maturidade. Então aquilo que a gente cuida hoje repercute depois na vida. Por isso que viver, a gente precisa ir pegando os bons hábitos da vida, para que quando nós estivermos nesse período de mais lentidão, de menos pressa, a gente não se desespere. Então eu, Padre Fábio, hoje estou construindo o velhinho que eu vou ser, que eu espero ser um velhinho um dia, né? Espero que eu não morra jovem. Mas estou construindo agora a minha velhice. Como? Na minha estrutura física, eu estou ajudando a envelhecer melhor, a ter mais qualidade. Na alimentação, nos meus hábitos, né? Ser um homem de oração, ser um homem adepto da leitura, da reflexão. Que isso a gente vai ficando mais aguçado, minha gente. Eu sempre digo, eu comecei a escrever cedo. Mas se hoje eu pudesse voltar no tempo, eu acho que eu publicaria o meu primeiro livro aos 50 anos. Por quê? Porque depois dos 50, a sua lucidez para olhar para o passado é muito maior. A gente se arrepende menos, né? Do que disse. Porque você vai estar mais centrado, é o momento da sua vida em que você tem mais instrumentais para analisar, mais maturidade, mais sabedoria. Isso é, se a gente viver bem, se a gente construir bem o momento futuro, o futuro no momento presente. Amadurecer é muito mais que envelhecer. Você pode ter um homem de 80 anos imaturo. Porque o que é o amadurecimento? O amadurecimento não é o acúmulo de tempo em nós, mas é o acúmulo de experiências. Quando a gente não descobre a sabedoria no processo da vida, nós vamos ser uma pessoa sem graça, sem discurso, sem ter muito o que dizer, sem ter muito o que acrescentar. Eu tenho um prazer imenso em estar com velhos. Por quê? Porque eu desde criança sempre fui assim. Minha mãe sempre fala isso. Desde pequeno eu gostava de conversar com as pessoas de mais idade. Porque é muito interessante você ouvir a vida realmente vivida. É uma literatura muito concreta, né? Uma pessoa contando a sua história, contando a sua vida, contando o seu passado, como era, como deixou de ser, como foi sendo modificado. Isso é muito enriquecedor. E ao ouvir os velhos, eu vejo direitinho, eu percebo o quanto é determinante para a qualidade da velhice a sabedoria. Porque é bom você conversar com uma pessoa sábia. Não é verdade? Todos nós temos necessidade de encontrar gente sábia pela vida. Porque o sábio é aquele
que tem um pouco mais que inteligência. Inteligência para resolver um problema matemático, muitos nós temos. Mas muitas vezes uma questão da vida, olhar para ela com profundidade, olhar para ela com fecundidade, nem sempre a inteligência basta. Aí a gente pode distinguir aquele que é muito inteligente e aquele que é sábio. Porque aconselhar uma pessoa requer muita sabedoria. Não é verdade? Dar um conselho, interferir na vida do outro, requer uma sabedoria muito grande. Mas onde mora a bendita da sabedoria? Ela mora na oportunidade que nós temos de construir dentro de nós uma vida. Ela mora nessa oportunidade de encontrar pelo caminho aquilo que nos ensina. A história que eu tenho contato, que vem morar dentro de mim. Aquela vida que eu encontrei, que mexeu tanto comigo, veio morar dentro de mim. Isso é sabedoria acumulada, né? Quando você não passa de qualquer jeito pela vida, nem pela vida das pessoas, pela história das pessoas. Você começa a recolher os exemplos vividos, os acontecimentos, você extrai aquilo, como se nós pegássemos uma cana e fizéssemos sair todo o caldo, porque sabemos que o açúcar está ali. É como se nós pudéssemos, então, amassar bem essa vida que nós vivemos para a gente poder extrair até a última gota de sabor. Aí a gente guarda aquilo dentro de nós. A gente vai ficando mais sábio à medida em que nós temos o coração aberto para viver, para poder trazer o aprendizado que essa vida tem e a gente acomodar isso dentro de nós e você usar. À medida que você vai vivendo, evitando os mesmos erros do passado. Então meu pai cometeu tal erro. Então hoje eu vou modificar a minha atitude. Igual o menino birrento. Não estou aguentando. E de repente Deus me visitou através de uma música que chama Prece, que está no CD. Uma música linda que fala de Nossa Senhora. A música me emocionou tanto. Vocês conhecem? A música me emocionou tanto, mas tanto, tanto. Eu ficava ouvindo aquilo assim. Sabe quando você chegou no WhatsApp? Não me lembrava quem foi que tinha me mandado. Na época, ouvi. Passou o tempo. Depois não me lembrava nem mais quem tinha me mandado. E eu queria encontrar a música de novo e não conseguia. E aí, por acaso, eu encontrei um link de um vídeo no Instagram da cantora cantando a música. E aí eu fiquei muito impactado, não sabia quem era. Aí fiquei com vontade de gravar o disco por causa dessa música. Falei assim, eu acho que está na hora por causa dessa música, eu quero gravar. Liguei para a Jô, que trabalha na Sony, falei, Jô, tem uma música que chama assim, o vídeo está lá no Instagram, tenta descobrir quem é essa menina para a gente pedir as autorizações, quem sabe a gente consegue. Se ela permitir, eu vou começar o disco. Ah, tá bom. Em pouco tempo, conseguiu falar com a menina. Em um belo dia, uma amiga minha, lá do Rio de Janeiro, me passa um WhatsApp e falou assim, verdade que você vai gravar a música da Lília? Assim, quem é Lília? Ela falou assim, a menina da música da Nossa Senhora que você gostou. Falei, claro, por quê? Ela está aqui do meu lado. Falei, como assim? Falei, é minha amiga. Já achei o mundo pequeno ali, né? Eu falei assim, mas diga para ela que essa música mexeu muito comigo, que Nossa Senhora me visitou poderosamente através dessa canção. Diga para ela que foi um presente de Deus saber que eu posso gravar. Aí nessa, não, peraí um minutinho que ela quer falar com o senhor. Aí ela falou assim, Padre Fábio, que prazer. Aquela história, aquela experiência. Padre, quando eu fiz essa música, eu mostrei ela para o meu marido. E como eu canto música popular brasileira, eu nunca imaginava que o meu público poderia gostar dessa música. Só que aí no dia que eu mostrei para ele, eu falei assim, mas eu vou dizer uma coisa para você, do fundo do meu coração.
Eu fiz essa música, mas eu tinha muito desejo que ela um dia fosse gravada pelo Padre Fábio. Olha isso. Isso uns 3 meses depois da primeira vez que eu tinha escutado. Aí eu fiquei muito emocionado na época, na hora, no momento, nem que ela falava isso, porque primeiro o meu desejo de cantar aquela música que eu não sabia de quem era, como Nossa Senhora me visitou o coração naquele momento, como ela me trouxe Deus ali, sabe como uma mãe te põe no colo de Deus e fala, meu filho, descansa, porque a música fala isso. A música é linda, a música é uma oração linda, terna, simples, e uma expressão muito simples, minha Nossa Senhora, me dá um colo, começa assim. Num tempo que tinha sido tão difícil para mim, tanta luta, de tanta dor, de tanto sofrimento, quando eu ouvi aquela música era como se eu estivesse diante de tudo que eu precisava dizer e eu não sabia. Ô, minha Nossa Senhora, me dá um colo. Faz tempo que a gente não conversa. Eu vivo nesse mundo tanta pressa. Preciso do seu amor. Preciso da sua companhia. Só isso que falava. De repente aquela menina dizendo que quando compôs, imaginou que seria uma música que eu cantasse. Sabe quando se entrelaçam as coisas? Aí eu pensei, está na hora do disco. O meu disco não poderia nascer diferente. Tinha que nascer no colo de Nossa Senhora. Tinha que nascer como uma resposta de Deus me dada pela minha mãe. E a música Trem-Bala veio nesse mesmo movimento. Eu senti que estava na hora de cantar, de dizer alguma coisa, eu pensei, eu tenho ficado tão incomodado com a maneira como nós vivemos. Durante esses 2 últimos anos, eu preguei em todos os meus shows, eu me lembro, em todas as oportunidades que eu tinha de cantar nos mais diversos lugares. Essa era uma pergunta que eu fazia em todos os momentos lá, em todos os shows. O que nos enriquece? O que de fato vale a pena viver? O que traz significado ao nosso coração? Onde vale a pena a gente perder o tempo? Perguntinha cruel. Eu me olhava, eu me via e eu me perguntava, eu estou vivendo a vida que eu preciso viver? Eu estou fazendo escolhas que de fato correspondem àquilo que me pede o coração? Aí quando eu vi o Trem-Bala, eu pensei, meu Deus, como nós precisamos dessas frases simples. Como nós precisamos refletir o trivial. Tamanha a pobreza que nós estamos vivendo. E é impressionante como ela emociona tanta gente. Ela não tem nada de sofisticada. Nada. A Ana, que é a menina que fez essa música, que também tem uma raiz bonita com a Canção Nova, que depois eu fiquei sabendo, que ela quando ficou sabendo, quando ela disse, né, sim, que eu poderia gravar, também não imaginava que ela pudesse conhecer o meu trabalho. Aí agora há pouco tempo, numa cartinha que ela escreveu, bem bonitinha, dizendo que ela se alimentou muito espiritualmente do CD Filho do Céu. Ai, como é bom a gente cantar o que a gente precisa ouvir. Confesso para você que o CD clareou, é um monte de música que eu preciso cantar, porque eu preciso ouvir. Eu não estou dando a você uma música que eu quero que você escute. O CD Clareou é um conjunto de músicas que eu preciso cantar, porque eu preciso. Essas expressões simples que me lembram o que de fato, de que forma eu preciso viver. Porque aí para mim sem dúvida, uma oportunidade muito feliz que eu tenho de ser esse canteiro de obras. Que nós precisamos. É isso que nos realiza, né? Quando você percebe que você está em pleno andamento de reformas. Na vida, toda vez que nós estabelecemos comunhão,
nós temos a oportunidade de crescer como pessoas. Porque é na comunhão que nós nos fortalecemos. Quando você identifica que você não está só. E é interessante porque a maturidade humana, esse processo natural e necessário, né? De você tornar-se adulto, de ser capaz de compreender a vida, as dores da existência, sem que isso lhe cause tantos aborrecimentos, né? O processo natural de ser gente vai nos ensinar que quando nós partilhamos a dor ou a alegria, nós nos aproximamos do sentido mais profundo dessas realidades. Porque a partilha, ela revela o que está oculto. Ou até mesmo o próprio tempo vai nos ajudando a fazer com que essa partilha seja cada vez mais reveladora. E é por isso que é importante estar em comunhão. E o tempo todo o esforço humano é para estabelecer a comunhão. Quando queremos amar e ser amados, isso é comunhão. Quando queremos ter amigos, quando queremos companhia, ainda que seja para ir ao cinema, isso é comunhão. Diminui a orfandade, diminui a desolação que é tão natural da vida. Existir é pesado, existir é doído, não é fácil. E não há fórmulas mágicas, não há fórmulas prontas que nos ajudem a dar conta de existir com harmonia. A única forma que nós temos de existir com um pouco mais de harmonia é através do processo do amadurecimento. Porque a gente sabe que a criança, ela é um ser que não gosta de ser contrariado, não é? E a criança tem muita dificuldade com o não. E a gente sabe que o processo pedagógico consiste em dizer o não na medida certa e na hora certa. É isso que vai fazer com que a criança tenha condições de compreender o limite. Às vezes a gente tem esse ímpeto, não é? Quando é criança, esse instinto de destruir o outro, de querer o que é do outro. Aí alguém vem e nos educa, não é bem assim. Você precisa aprender a dividir, você precisa aprender a respeitar. Palavras como respeito, solidariedade, só é possível a quem já é maduro. Mas é no processo do amadurecimento do ser que a escola nos ajuda, os pais, as pessoas que nos amam, os que são verdadeiramente responsáveis por nós, vão nos ajudando a viver este processo de maturidade, onde nós nos posicionamos diante da vida assim. Eu não sou alguém que tem que ser agradado o tempo todo. Claro que eu vou buscar a minha realização humana, eu quero ser feliz, eu quero ter o direito de ser satisfeito sendo quem eu sou, mas para chegar a essa satisfação, a vida nos ensina que a gente tem que passar pelo processo da purificação. E só essa purificação nos amadurece. E quem se recusa a viver o processo do limite, das dificuldades da vida, não vai conseguir ser uma pessoa equilibrada e madura. E esse é o nosso projeto, não é verdade? A gente quer ocupar o lugar no mundo de maneira harmoniosa. Para isso servem as religiões. O discurso religioso, ele entra justamente para nos ajudar a trazer essas harmonias. E eu gosto sempre de dizer também que a religião, quando você fala a expressão, a palavra religião, ela vai muito além de templos e ritos religiosos. Nós estamos falando de tudo aquilo que nos toca, de tudo aquilo que nos harmoniza. Então é religioso amar, é religioso ouvir uma música, é religioso apreciar uma obra de arte, porque são situações que nos sensibilizam, que nos tocam e que nos fazem melhores. São realidades humanas que nos tocam e que nos ajudam a viver esse processo de maturidade. Essa semana mesmo eu estava pensando, refletindo um pouco, a igreja nos convida que no tempo da quaresma a gente precisa... não é que a gente só reza na quaresma, não. É que a quaresma é um tempo especial de oração, de recolhimento. Nós falamos aqui no programa da semana passada que é importante a gente descobrir a diferença do tempo litúrgico. Então nós estamos vivendo um tempo em que a igreja nos convida a viver o recolhimento, o jejum, a oração. Mas pelo amor de Deus, eu não posso compreender o jejum, o sacrifício, por eles mesmos. Há um motivo muito maior
escondido naquela minha renúncia que eu faço. Então tá bom, eu não como carne na sexta-feira, ou eu não como carne, ou eu deixei de comer chocolate durante esses 40 dias. Tudo bem, cada um escolhe o sacrifício que quer fazer, a renúncia que quer fazer. Mas o verdadeiro significado dessa renúncia é provocar dentro de nós a possibilidade de sermos melhores, de termos mais oportunidade de ser mais confiante, ou até mesmo de ter um pouco mais da posse do que somos nós. Porque às vezes a gente vai vivendo de um jeito que a gente perde a capacidade de se controlar. Então eu me exercito ali, me controlo diante de uma caixa de chocolate para depois ter condições de me controlar diante de situações mais sérias. Mas aí volta aquilo que eu estava dizendo. Estava pensando que qual é o grande segredo da oração? O que a oração faz na nossa vida? Você vê, os monges budistas têm uma maneira específica de rezar. O padre católico tem um jeito específico de rezar. O pastor evangélico tem um jeito específico de rezar. As religiões nos propõem os ritos. Mas o que realmente é o teor deste rito? Quando eu deito a toalha branca sobre o altar para eu presidir a Eucaristia, quando eu celebro o rito católico cristão, o que eu estou propondo e o que eu quero experimentar desta oração? E sobre isso eu pensava, que a oração, ela é um instrumental que nos coloca num processo de autorreflexão. Eu vou me autorrefletir. Eu posso refletir sobre o outro, eu posso refletir sobre o mundo, mas a oração, num primeiro momento, ela me permite um olhar demorado sobre mim. Porque toda vez que eu me coloco diante de Deus, é natural que eu leve para Ele, para conversar com Ele, todas as minhas realidades. Os meus egoísmos, os meus medos, as minhas inseguranças, as minhas virtudes. E naquele momento em que eu estou diante do Senhor, em oração, eu tenho a oportunidade de fazer o que muitas vezes o mundo não me proporciona, que é justamente tocar essas realidades de maneira amorosa. É por isso que eu não acredito na oração que esteja desvinculado do processo amoroso. Rezar é querer o bem. Já me ouviu falar isso, né? Que quando eu rezo pelo outro, eu estou manifestando a Deus o meu desejo de bem-querer mesmo, é um bem-querer. Eu estou rezando para que o outro tenha paz, para que o outro tenha saúde, para que o outro tenha dignidade, para que o outro seja filho da justiça, né? ou que esteja dentro de um contexto de justiça. O meu querer bem, essa oração é amorosa. E toda vez que eu entro nesse processo de oração, eu estou me favorecendo ficar um pouco mais humilde, eu estou me favorecendo um pouco mais de equilíbrio. Porque é engraçado, né? Até os ateus admitem isso. Até os ateus admitem que a reflexão faz bem. O silêncio, um tempo de pausa. Porque ateu também precisa se autorrefletir. Ele também precisa se autoanalisar. O ateu também tem necessidade de esmiuçar a sua realidade humana, porque ele também sofre das mesmas ansiedades que nós. Então todo mundo precisa se refletir, todo mundo precisa se pensar. Como é que eu estou sendo? Quem eu estou sendo? Que lugar eu estou ocupando no mundo? Como estou tratando as pessoas que moram comigo? Como trato as pessoas que eu encontro? Como é que eu sou um cidadão? Né? Hoje, no Jornal da Manhã, o Alexandre Garcia refletia essa malandragem que existe na internet. De, por exemplo, eu passo por uma blitz e imediatamente vou tuitar que tem uma blitz em tal lugar. Então aquele que não está em condições de dirigir, que já está alcoolizado, ele vê aquela informação, o que ele vai fazer? Ele vai desviar, vai procurar um outro caminho, e é nessa hora que acontecem os acidentes. Então o Alexandre Garcia refletia essa solidariedade com o que é ruim. Então eu sou solidário para livrar o outro da responsabilidade. Que país é este?
Isso é um posicionamento sério de quem realmente quer uma sociedade justa, ou de quem realmente acredita no valor da vida do outro, que eu não tenho o direito de dirigir embriagado porque eu posso matar o filho do outro? Você já imaginou se eu sou um alcoólatra, ou se eu vou a uma festa e não estou em condições de dirigir, e porque estou guiado por alguém que me diz onde tem blitz, onde não tem, eu me encorajo a pegar o meu carro e sair sem condições de dirigir, e poder matar uma família que de repente está voltando para casa? Você acha isso justo? E o jornalista refletia justamente sobre isso. Essa solidariedade com o que é ruim, com o que não é moral, com o que não é ético. Minha gente, nós precisamos pensar o tempo todo sobre isso. Será que eu engrosso a fila do processo? Será que eu estou engrossando a fila daqueles que fragilizam o corpo social? Ou será que eu sou um cidadão atuante e que faz o que é certo, ainda que aquilo me cause restrições? Tudo bem. Eu tenho o direito de ir a uma festa, de beber um vinho, mas eu tenho que saber que se eu optei por beber naquela festa, é minha obrigação não dirigir. Porque isso é maturidade. É você saber que você tem direitos e que você também tem deveres. Isso é cristianismo. Se eu me digo cristão, se eu me digo adepto da vida, se eu me digo alguém que está preocupado em fazer a sociedade ser melhor, eu vou viver a dimensão da minha religiosidade assim, em ser capaz de promover o que é certo. Porque às vezes, minha gente, nós queremos viver a religião, mas nós não queremos os comprometimentos que essa religião nos traz. E para mim isso é um comprometimento religioso. Eu não sei quem é que está saindo naquele momento de carro, eu não sei quem bebeu, quem não bebeu, mas eu quero saber sobre mim, sobre as minhas escolhas. Não dá mais para a gente querer uma sociedade melhor se a gente não cumpre o nosso papel. Eu não tenho o direito de querer um mundo melhor se eu não exercito a minha parte, se eu não realizo a minha pequena parte. Quando eu saio da minha casa, eu tenho que sair com todas as responsabilidades assumidas. Eu sou um cidadão. Isso é uma proposta religiosa. O cristianismo precisa mexer no nosso jeito de viver, nas escolhas que nós fazemos. Aí sim, nós estamos falando de uma religião que realmente possa fazer bem, que possa nos colocar como verdadeiros transformadores, como foi a proposta de Jesus. Maturidade, todos nós precisamos, nós nunca estamos totalmente maduros. E há sempre um passo a ser dado na direção dessa maturidade.